Está entrando no ar o podcast da Ricontar, o programa onde inclusão e diversidade estão sempre na mesma sintonia. Aqui quem fala é Ricardo Albino. Quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem, chega pra cá, que é hora da Ricontar. Na Ricontar, a mala mágica está sempre arrumada para a viagem encantada ao mundo do Era Uma Vez. Agora, no podcast da Ricontar, a história da história. Certa vez, eu fui fazer um curso, um workshop, e o primeiro exercício do curso era a pergunta: você sabe a origem do seu nome? Gosta dele? Gosta de apelidos? Não? Por quê? E a partir disso é que vai rolar o programa de hoje. Meu nome é Ricardo Flávio Mendlovitz Albino. Na minha família, tanto os meus pais como os meus irmãos têm 2 nomes e os 2 nomes das famílias. Sempre quando a gente chega no Mendlovitz, é aquela perguntinha assim: pode repetir ou soletrar, por favor? E a gente tem que fazer Mendlovitz. Esse nome diferente e bonito veio lá da Áustria e depois se tornou território polonês e hoje é território da Ucrânia, a cidade onde meu avô materno, meu avô Davi, nasceu. Eu costumo dizer que desde lá do tempo dele, o vovô já era um jogador de War, aquele jogo de tabuleiro que a gente jogava quando era criança, e alguns, como eu, gostam de jogar até hoje, onde a gente tem que conquistar com as pecinhas coloridas o território dos adversários. O vovô começou na Áustria, passou pela Polônia, sua cidade hoje é na Ucrânia, ele veio para o Brasil, parou em Diamantina, curtiu o som de uma boa seresta, conquistou minha avó, se casaram, vieram para Belo Horizonte e aqui nasceram minha mãe e os meus tios, irmãos dela. Sobre meu nome, Ricardo Flávio, perguntei para minha mãe e ela disse: escolhemos porque achei bonito. Mas eu já tive alguns apelidos. Teve gente que me chamou de Rafael, que aliás era um nome que eu acho bonito e se eu tivesse um filho colocaria esse nome nele. Me chamaram de Rui, de Rodrigo. Alguns me chamam de Rick, Rick com C, Rick com CK. Outros me chamam de Cadinho com C, Cadinho com K. Outros de Cadão. O negócio é o seguinte: quando chamam de Ricardo, eu já penso assim: opa, já fiz alguma coisa errada. Quando chamam de 2 nomes, então, é uma briguinha média. Agora, quando chamam pelos 4 nomes, Ricardo Flávio Mendlovitz Albino, aí, puxou de orelha na certa. Por isso eu gosto bem de apelido. Porque é sinal de boa conversa, é mais carinhoso. O Albino, da família do meu pai, veio daquela história que acontece muito no interior. Como meu pai é de Ubá, é aquela história assim: fulano do Albino, é o filho do Albino, neto do Albino, e o Albino virou o sobrenome. E daí nasceu o Ricardo Flávio Mendlovitz Albino. E eu já ia esquecendo, tem gente que me chama de Flávio também. Eu não me importo não, acho legal, respondo. O problema é eu lembrar que o Flávio também é parte do meu nome. Já tem umas 3, 4 pessoas que só me chamam de Flávio. Daqui uns dias vão me chamar de Flavinho. E eu vou achar legal demais. Agora, no Dueto Ricontar, uma história de amizade você vai escutar. O Dueto Ricontar de hoje é com a Bia Mendlovitz, a minha sobrinha, que aprofundou um pouquinho mais na história do meu avô, Davi, o bisavô dela, pai da minha mãe. Escuta aí que vai ser legal demais. E o Ricontar de História de hoje tem o nome do episódio, é Claquete Ricontar. E tem a participação mais que especial da Bia Mendlovitz, que vem contar a ideia do seu documentário, baseado na história do nosso sobrenome, do meu avô, bisavô dela, o vô Davi. Ô Bia, muito obrigado pela presença. Conte aí como nasceu a ideia do seu documentário. Primeiramente, boa tarde.
A ideia do documentário, na verdade, veio para um trabalho de escola. Como a gente está no período de pandemia, eu estava procurando fazer alguma coisa para o grupo de teatro da escola. Só que a gente já tem muitas horas em frente à tela. Então, preparar um grupo de teatro, eu cheguei a conversar com meu professor de teatro da escola, Tony Labanca, e ele falou que não era possível fazer esse projeto para a escola no grupo de teatro por conta das horas que a gente já tinha em frente à tela do computador. Nisso eu já tinha montado toda a ideia por trás do projeto, o que eu ia fazer se ele aceitasse o projeto, o que ia ser a minha parte dentro do projeto. E quando acabou não dando certo para a escola, eu vi que eu conseguia fazer por conta própria. Então eu decidi criar e ver no que dava. E agora, graças a Deus, a gente está conseguindo filmar e indo para as últimas partes do projeto. Como foi a criação do seu projeto? Eu comecei a escrever ele junto com a ideia, junto com a proposta que eu apresentei para a escola. Então a proposta era o grupo de teatro ia se dividir e as pessoas iam fazer curtas-metragens dentro das categorias que elas quisessem. A categoria que eu ia escolher seria a de fato histórico. Então, eu ia relacionar a história do século XX com a história do vô Davi, que desde pequena eu escuto. E eu achei que seria uma boa, porque a gente estava trabalhando no século XX na aula de história na escola. Então, eu comecei a escrever mais ou menos um geral do que eu queria fazer. Quando eu vi que não ia dar para fazer para a escola e eu decidi que eu ia fazer por conta própria, eu comecei a trabalhar mais firme no projeto. Então, eu comecei a escrever um roteiro de como iam ser as cenas, de quem ia estar incluso no projeto, do que cada um ia falar, e a minha parte, que seria mais de apresentar os fatos históricos relacionando com o século XX, eu fui pesquisar tanto em livro quanto em sites confiáveis, quanto com minha professora de história. Então eu tinha uma dúvida, eu anotava, ia lá perguntando pra ela e fui relacionando. Comecei a escrever, era final de março e terminei de escrever no finalzinho, início de junho, final de maio. Quais os fatos históricos que você relacionou com o vovô, sendo que você não conheceu o vovô? Eu sempre tinha escutado que ele veio fugindo da guerra, porque ele tinha nascido na Polônia, e desde pequena a gente aprende na escola o contexto histórico que viveu a Europa, principalmente no século XX. Então, eu sempre gostei muito de história, foi só pegar os fatos que eu já conhecia na história e trazer para dentro de casa. Aí, no que eu trouxe para dentro de casa, eu fui procurando fontes dentro da família mesmo, igual tio Flávio, que foi atrás, né, dedicou uma boa parte do tempo dele indo atrás da história do vô Davi, da família toda. Então eu liguei pra ele, a gente conversou por horas, anotei tudo que eu achava importante, perguntei pra ele as coisas que faltavam. E nisso eu comecei a juntar tanto a história do que ele tinha registrado do vô Davi desde a data de nascimento, né, que está registrado como 1904, até na data que ele morreu e tudo que ele construiu durante a vida dele, tudo que ele passou. Você sempre gostou de teatro e cinema? Quais são os seus filmes favoritos? Difícil. Sempre gostei muito de assistir filme e série desde pequena, desenho, né, que era uma boa opção para passar tempo. Eu comecei a pesquisar mais sobre teatro e filme depois que eu tava com 15 anos já. Foi ano passado, inclusive na pandemia, quando eu comecei a pesquisar mais sobre. E eu vi que tem muita coisa por trás dos filmes que a gente vê, né, na TV. Passa muita coisa, um projeto, uma estrutura muito bacana por trás de filme. Então foi inclusive isso que me impulsionou a querer montar alguma coisa. Ver um pouquinho, claro, um curta amador. Então a experiência não vai ser exatamente a mesma, mas eu queria ver como que era esse processo de criação. Então, comecei mesmo a entender, a apaixonar assim, pelo teatro e pelo cinema de um ano e meio pra cá. Em questão de filme favorito, eu me pego tentando decidir isso todos os dias, entendeu? Mas eu acho que de todos os filmes que eu já assisti até hoje, um filme que eu gosto muito, que mexe com vários conceitos dentro do teatro, é Precisamos Falar sobre Kevin. É um filme que mexeu muito comigo de forma implícita. Então, ele joga cores e cenários de uma forma que eu achei muito interessante. Foi inclusive o que me fez ir atrás para pesquisar mais sobre o teatro. Esse é o primeiro documentário que você faz. Já tem ideia de fazer outros?
O documentário em si, eu acho que a gente tá indo pra fase de gravar ele agora, que é uma das fases finais, gravar e depois editar, né? Então, documentário mesmo eu não tenho nada na cabeça pra futuramente, não. Claro que se surgir uma opção, uma ideia bacana de fazer, tenho sim, gostaria bastante de trabalhar sobre, ainda mais igual em família que a gente tá fazendo, que eu acho que é o mais legal. Mas em documentário, nada na cabeça ainda não. E quem vai fazer a parte da final de gravação e de edição? A gravação a gente tá dividindo pra gravar entre eu e meu primo, né, o Luiz Felipe. Então, a parte por trás de gravar a gente vai ficar com nós dois. Na parte de editar ainda tá uma questão um pouco aberta, mas trabalhando sempre nós dois, porque eu acho que se eu fosse fazer sozinho ou ele fazer sozinho, eu acho que uma opinião só... Claro, pode ter um trabalho incrível, eu confio muito nas opções que ele sempre me apresenta em relação a isso, mas eu acho que ter duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então vai ficar sendo nós dois montando essa parte final. Quem vai fazer a parte do elenco? Do elenco vai participar meu avô, Sebastião Albino, minha avó, Clara Mendelovitz, e eu. Qual foi a maior curiosidade que você descobriu no seu trabalho de entrevista e de pesquisa para um documentário? Na parte da família, da história da família, foi muita coisa, porque desde pequena a gente escutou sempre. O povo me perguntava, qual é o seu sobrenome? Eu falava e ficava tipo, nossa, isso é de onde? Então, desde pequena, dentro de casa, eu escutava sempre minha avó falando, minha mãe falando que o vô Davi veio fugindo, mas era uma coisa muito por cima. Então, quando eu parei pra falar com o Flávio e entender o que realmente aconteceu, a história, foi uma coisa assim, muito impactante, porque ver cada detalhe, cada coisa que ele pesquisou, tanto no documentário quanto na entrevista, a gente consegue ver, né, que o Davi, ele não era muito aberto sobre o que ele passou na Polônia e depois, antes dele vir pra cá. Então, entender isso e ver isso com os olhos de uma pessoa de fora, porque o Flávio, ele teve que ir atrás de documentos para aprender sobre a história do pai. Então é uma visão muito de fora que a gente teve e acho que foi uma coisa muito bacana, porque permitiu ter um olhar mais aberto sobre as coisas. Se você pudesse encontrar com o avô, o que você ia dizer para ele? Essa eu acho que é a mais difícil. Eu tinha muita vontade de conhecer, né, as duas partes da família, mas eu acho que não seria uma coisa específica, porque pelo que me falaram e pelo que eu conheço da minha personalidade, seriam duas pessoas que falam muito. Então, eu acho que ia começar num assunto mais sobre essa vinda dele pra cá, de tudo que ele passou, e nisso acabar engatando um assunto atrás do outro. Acho que mais sobre a história dele é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir ele falando sobre o que ele passou. O que você acha que o vovô ia dizer pra você sobre esse trabalho que você tá fazendo? Cara, eu acho que seria uma coisa bacana, sabe? Ele veria como uma coisa legal contar essa história e principalmente relacionar com todos os fatos que a gente tem hoje em dia, porque na época a gente não tinha tanto acesso, a gente assim, né? Não tinha tanto acesso às informações igual a gente tem hoje em dia. Então eu acho que ele veria como um projeto bacana voltar e, né, fazer uma recordação do que aconteceu, porque é uma coisa que eu acho que a gente devia estar sempre trabalhando em cima dessa história toda, tanto dele como, né, judeu e essa história toda de fugir. Eu acho que é uma coisa que nunca devia sair de pauta, que a gente devia estar sempre lembrando. Mas eu acho sim que ele ia achar um projeto bacana. Não conheço muito da personalidade, infelizmente, não tive o prazer de conhecer, mas pelo que me falaram, era uma pessoa super acolhedora e tal, então acho que ele ia gostar bastante. Você pretende divulgar esse documentário depois de pronto? Aonde? É uma questão que eu ainda tô olhando muito e analisando, porque, como eu disse, a ideia inicial que me fez trabalhar no documentário era para ser para a escola. Então a divulgação ia ser completamente dentro da escola. E como esse projeto não
tá sendo feito para uma instituição específica, a gente tem que tomar muito cuidado para ver onde eu vou divulgar, né? Porque algumas cenas a gente tem, claro, toda uma questão de direito autoral e tal, mas a ideia principal, por enquanto, é divulgar ele com a família, nos grupos, né, que a gente tem de contato com a família, porque a história, querendo ou não, relacionando ou não com acontecimentos que o mundo todo sabe, é uma coisa particular, é uma coisa da família. Então a ideia, por enquanto, é deixar na gente, mas não nego que eu gostaria, sim, de ter uma possibilidade melhor e viável no futuro para uma divulgação maior. E você já conheceu um pouco mais da origem do nosso sobrenome, Mendlovitz? A origem do sobrenome ficou porque, igual a gente tem vários sobrenomes bem comuns aqui no Brasil, né? Parece, a origem do sobrenome em si, quando eu conversei com o Flávio, ficou um pouco aberta, porque ele foi atrás da história da família, e não muito do sobrenome. Mas quando ele veio para o Brasil, ele veio e ficou adaptado. Então a gente adaptou ele, do jeito que ele escreve hoje em dia, ele é uma forma adaptada. Mas a origem do sobrenome mesmo, parece ser uma coisa mais comum lá na Polônia, mas a gente não tem nada certo sobre. Essa foi mais uma edição do podcast Ri Contar. E essa semana foi o 3 em 1 com a Bia Mendlovitz. Se você tem algum tema pra gente criar história ou alguma história legal que queira que a gente conte aqui, manda pra nós. Pode mandar lá no canal Ri Contar Histórias no YouTube ou na página facebook.com/ricontar. E a gente conta aqui no podcast pra você. Vai lá, se inscreve lá e aproveita. O podcast da Ri Contar Histórias tem produção e apresentação de Ricardo Albino, o Rick. Locução, Daniela Serpa e Clara Albino. Elementos sonoros e edição de Pierre André.